Trilhas da Redenção, segunda parte, no Brasil. Parte B, capítulo 3, Filhos da África. Padre Antero chegou à fazenda e os escravos que quiseram assistir à missa compareceram à capela. Há algum tempo, Pedro e Anita convenceram Leopoldo de que não havia sentido uma celebração em latim. Embora o padre soubesse que contrariava as normas eclesiásticas, atendeu ao pedido do barão e passou a conduzir a missa em português. Mas permanecia em frente à cruz fixada na parede e de costa para os fiéis. O sacerdote escolheu a narrativa do evangelista Mateus, contida no capítulo 18, e leu pausadamente a parábola do credor incompassivo, que contava a história de certo rei que resolveu cobrar as dívidas de seus súditos. Um deles devia alta quantia e corria o risco de ver seus filhos, sua esposa e todos os seus bens serem entregues como quitação da dívida. Desesperado, implorou e conseguiu obter o perdão do rei. Porém, esse devedor, ao sair do palácio, deparou-se com um companheiro, que por sua vez lhe devia insignificante valor, e diante do pedido que esperasse um pouco mais para receber, foi inclemente e agressivo com o pobre homem. Aqueles que assistiram à cena contaram ao rei, que mandou trazer novamente o credor incompassivo. O padre finalizou a parábola com a indagação peremptória do rei. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão ao seu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Rei Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Após a leitura, o padre comentou: Nosso Senhor Jesus Cristo contou-nos essa história para exemplificar o ensinamento de que é necessário perdoar quantas vezes for necessário. Quem se ocupa de uma vingança é o indivíduo que não crê na justiça divina e, ao exercitar um padrão rígido de julgador, estaremos incorrendo no risco de sermos julgados pela mesma severidade desse crivo. Se quisermos o perdão de Deus para os nossos pecados, devemos perdoar àqueles que pecaram contra nós. E encerrou a prédica repetindo as palavras de Jesus: Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles alcançarão misericórdia. Entre os ouvintes estava Bento, o antigo frei dominicano. Desde que coubera a ele cuidar da capela, ou passava longo tempo encerando os bancos de madeira, ou lustrando os candelabros, ou trocando as flores do altar. O fato é que sentia bem naquele ambiente. Gostava de assistir à missa e, embora não soubesse ler nem escrever, acompanhava a celebração sem nenhuma dificuldade. Ouviu a leitura da parábola e estava deveras impressionado. A figura severa do servo, que não perdoava, prendia e comprava pessoas, dominava seus pensamentos. Recordava que Palmira tinha vastas explicações sobre uma tese de múltiplas existências. Ainda na infância, fora preso e vendido. Diante dos códigos da justiça divina, teria sido um dia um mau servo? Após a missa, retornou à senzala. Não poderia interpelar o padre, mas falaria com vó Palmira. Palmira, para aqueles que enxergavam apenas a aparência exterior, poderia ser uma simples escrava, mas por cultivar a nobreza dos bons sentimentos, a traduzir-se em atitudes benevolentes, mantinha-se profundamente sintonizada com os espíritos iluminados que tutelavam a comunidade que habitava a fazenda Ouro Verde, constituindo-se um verdadeiro canal de consolo e instrução. A timidez fez com que Bento esperasse estar a sós com Palmira, e já era noite quando se aproximou dela.
Vó, como a senhora sabe que já vivemos outras vidas? Meu filho, aprendi com a vida, com os espíritos amigos que nos ensinam essas coisas. Eles me falam da bondade de Deus e de Jesus, que o mestre de todos nós, sem distinção de raça. Certa noite, em uma espécie de sonho muito real, eu vi a mim mesma como uma mulher muito poderosa, portando joias mais belas que os adornos da baronesa, sentada em uma cadeira de encosto alto. O lugar tinha um teto que ficava muito longe do chão e pintado com expressivas figuras. Ladeado de colunas bem grossas, parecia feito de rocha branca, bem mais bonito que o solar do barão. Bento ouvia cheio de curiosidade e Palmira, que tinha muito gosto pelo assunto, continuava. Sei que sou aquela mulher de longa túnica, de cabelos muito arrumados, porque me vejo falando através dela, dando ordens severas que espalhavam o medo e a destruição, e eu a exigir que fossem cumpridas a qualquer custo. Por estar ciente de todo esse passado, creio que pedi algumas dificuldades para que pudesse entesourar a paciência e a humildade. A senhora acha que alguém pediria para ser escravo? O antigo padre Inácio, que reencarnara na figura do médico Miguel, ali estava em espírito, inspirando as palavras esclarecedoras de Palmira. Não, isso não consta nos planos divinos, e as criaturas que causam essa situação responderão por tais abusos de poder. Ao criar seus filhos à sua imagem e semelhança, Deus lhe concede potenciais divinos e o livre-arbítrio para desenvolvê-los, administrá-los. É um bem inalienável e todo aquele que abusa da força a fim de sujeitar os outros a um tratamento humilhante contraria a lei de Deus, desprezando voluntariamente o preceito. Fazei ao outro o que gostaria que lhe fizesse. Quanto a mim, embora meus sonhos pareçam misteriosos e ainda inexplicáveis, eu posso afirmar que já usufruí de muitas existências fartas de bênçãos. Trilhei caminhos em busca de poder e da exaltação do orgulho. Aprendi que quando infligimos dor, estamos ferindo a nós mesmos, pois cedo ou tarde haveremos de reconstruir o que destruímos. E isso quase sempre implica em sofrimento. Sei que agi assim até me cansar, e agora estou aqui contribuindo com o nosso povo. Mesmo sabendo de minhas reduzidas possibilidades, ofereço migalhas de auxílio. Bento ouviu muito compenetrado e com a mesma expressão sisuda e impassível de quem raramente demonstrava algum sentimento e confidenciou. Vó, eu também tenho sonhos. O mais correto seria dizer que são pesadelos. Uma multidão de aflitos grita meu nome e profere xingamentos. Feridos, alguns, até sem os olhos, exibem as órbitas vazias. Outros pedem para sair da fogueira, imploram socorro. Acordo assustadíssimo e não consigo mais dormir. Bento continuou abaixando o tom de voz. Às vezes, esses pesadelos são povoados pela família de nossos patrões. Eu vejo Henrique e o próprio barão banhados em sangue aos meus pés e tenho horror a mim mesmo, pois sei que os feri e desse modo conquistei apenas o ódio da baronesa. Quando isso ocorre, profunda angústia me invade, não consigo dormir mais e necessito de redobrado esforço para as tarefas do dia seguinte. Palmira conhecia o temperamento reservado de Bento, que quase sempre conversava apenas com ela, Serafim e Pedro. Compadecida, avaliou o quanto lhe custara aquela revelação e aconselhou. Poucos examinariam o passado sem depararem com caminhos repletos de desatinos.
Não se permita uma estadia prolongada na estação da culpa. Reaja. Aproveite esta oportunidade com coragem e determinação e considere os pesadelos como uma advertência, sinalizando que agora é o momento de agir de outro modo. O barão parece vitorioso, mas, por sua vez, assume severos compromissos de reparação com toda essa gente escravizada. E, além do mais, embora não tenha conquistado a confiança integral dele, até permite que os filhos convivam com você. Permite, mas muito contrariado. Nunca me esqueço da ocasião em que impediu o menino Henrique de afogar-se no rio. O pobrezinho quase morreu e eu o trouxe em um estado lastimável, coberto de lama. Quando o barão nos viu, soltou sobre o filho, arrancando-me dos braços como se eu tivesse feito algum mal. Pedro explicou o que havia ocorrido e ele apenas saiu com o menino. Eu sei que devo muito a Pedro. É ele quem torna possível a minha permanência aqui. Bento recordou que cultivava uma adoração silenciosa pela baronesa, fato que jamais ousaria confessar em voz alta, nem mesmo a avó Palmira. Anita ali chegara pouco antes de Pedro nascer e Bento, desde que a vira, associara as feições femininas e delicadas à aparência de um ser divinal. Agora, quando arrumava a capela, oferecia as flores mais bonitas à imagem de uma das santas que enfeitava o ambiente, como se as ofertasse a Anita, e esta fosse um ídolo distante e inatingível. Isso era o máximo que se permitia. Forçou-se a esquecer da figura da baronesa e concentrou-se no que vó Palmira dizia. Meu filho, nós que estamos aqui há longo tempo e ouvimos muitos casos sobre os costumes da região, sabemos que nossa sina poderia ser bem pior. Veja bem o caso do meu filho Rufino. Ele estaria vivendo conosco, auxiliando a Zefina e a criar os filhos, se não fosse tão desordeiro. Muitas vezes, ouvi o barão adverti-lo para mudar o mau comportamento sem castigá-lo fisicamente, sem maus tratos, até que não fosse mais possível mantê-lo aqui, então ele se foi para as mãos de fazendeiros cruéis, que não tiveram a mesma complacência. Quanto a você, provavelmente o barão não sabe dizer o motivo dessa antipatia, mas o fato é que você sente ter sido um dia o algoz. Tal certeza lhe permitirá cultivar a resignação e a compreensão de que ele e a baronesa necessitam de mais tempo para curar essas feridas. Além do afeto de Pedro, você sempre contou com a amizade do Dr. Miguel. Ele e outros amigos espirituais permanecem ajudando a todos nós, inclusive a você. Cuide do seu íntimo e confie em Deus, que há de nos conduzir rumo a um tempo de mais alegria e paz. A palestra amena chegou ao fim. Miguel, o antigo padre Inácio, contemplou o outrora Frei Navarro, agora envergando a veste de um escravo. Observou que daquele trio de insensatos era o mais arrependido, portanto o mais propenso à renovação do próprio caráter. Miguel acariciou-lhe os cabelos e Bento sentiu-se reconfortado, pensando que, se vivera antes daquela existência cheia de sofrimento, viveria eternamente. Acreditava que um dia Deus lhe ofereceria uma oportunidade, desfrutaria de uma nova vida, esqueceria os dias de solidão e viveria a aventura de ter um lar.